Vamos falar de funções. A definição de uma função. Vamos estabelecer a definição de uma função através de uma relação de dependência. Então, se uma variável y depende de uma variável x, de tal modo que cada valor de x determina exatamente um único valor de y, então dizemos que y é uma função de x. Então, a definição de uma função y de uma variável x através dessa relação de dependência de y como função de x. Existem 4 maneiras de representar uma função. Uma delas é através de tabelas, ou através de gráficos, através de fórmulas, ou através de uma descrição verbal, usando palavras. Inicialmente, aqui um exemplo de uma função através de uma descrição dada através de uma tabela. Temos na coluna da esquerda o tempo medido em anos, desde o ano de 1994 até o ano de 2011. Na coluna da direita, as velocidades em milhas por hora, as velocidades de qualificação da prova de 500 milhas de Indianápolis. Então, para cada ano, para cada valor do tempo, existe uma única velocidade na prova de qualificação das 500 milhas de Indianápolis. Então, a velocidade é uma função do tempo nesta tabela. Através de um gráfico, podemos definir uma função. Aqui está um exemplo da renda familiar média dos Estados Unidos, em função do tempo entre os anos de 1990 até o ano de 2005. Então, podemos ver que para cada valor de x no gráfico, que corresponde ao tempo, temos no eixo y um único valor da renda familiar média nos Estados Unidos. Então, isso estabelece a renda média americana como uma função do tempo. Uma função bastante conhecida é a função área de um círculo, que é uma função do raio do círculo. Essa forma bastante conhecida da geometria, a área de um círculo de raio R é π vezes r ao quadrado. Isso define, então, a área como função do raio do círculo. Uma quarta maneira de escrever uma função através de palavras, uma descrição verbal. Por exemplo, a força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Se essa lei é chamada lei de Coulomb, pode ser descrita através de uma fórmula, onde F é a força, K é uma constante de proporcionalidade, Q1 e Q2 as cargas e R é a distância entre as cargas. Se admitimos que as cargas são constantes, então a força é uma função da distância que separa as duas cargas. Uma outra maneira de definir uma função é através de uma regra de associação. Uma função f é uma regra que associa uma única saída a cada entrada. Se a entrada for denotada por x, então a saída é denotada por f de x. Então, um diagrama onde x representa a entrada, a função f é uma espécie de máquina que trabalha com a entrada e produz uma saída chamada f de x. Essa saída, então, é o valor. Nós chamamos f de x o valor de f em x, ou também a imagem de x por f, a imagem de x pela função f. Agora, pela primeira vez, estamos dando nome à função, estamos chamando a função por uma letra, aí, por exemplo, a letra f. Então, um exemplo prático, o valor do dólar comercial, o valor da venda no ano de 2015. Então, ao longo do ano de 2015, o valor de fechamento da venda do dólar comercial. Então, se x é o tempo, f de x é o valor do dólar comercial naquele dia. Aqui temos um outro gráfico, o gráfico da dispersão de peso versus idade para 100 universitários americanos. Peso dado em libras, a idade em anos. Cada ponto no gráfico representa uma pessoa, um estudante universitário. Então, nós temos 100 pontos ali naquele gráfico, são 100 universitários nessa pesquisa. Então, cada ponto tem 2 coordenadas. A coordenada x é a idade, a coordenada y, o peso. E vemos que o peso não é uma função da idade. Esse gráfico não descreve W como função
da idade A, porque para algumas idades, alguns valores de A, para alguns valores da idade, existem várias, ou seja, mais do que uma, pessoas com pesos diferentes com a mesma idade. Então isso não representa uma função, já que essa regra de associação lá em cima na definição temos que a regra que associa uma única saída. Então, se a idade A é a entrada, nós deveríamos ter apenas uma única saída, e temos várias saídas nesse caso. Então, isso não representa, esse gráfico não é um gráfico de uma função. Vamos falar um pouco de variáveis independentes e dependentes. Se temos uma função f, temos uma regra, uma associação, uma regra que associa uma entrada x a uma única saída y. Então chamamos y de f de x. Nesse caso, x como a entrada é chamada também de variável independente, enquanto que a saída y é chamada de variável dependente, obviamente, porque y depende de x. Por exemplo, temos uma tabela aqui que descreve a relação funcional do tipo y igual a f de x. Temos 4 valores de x e os 4 correspondentes valores de y. Então vamos dizer que f de 0 é igual a 3, porque f associa o valor y igual a 3 ao valor x igual a 0. Dizemos que f de 1 é igual a 4, porque f associa o valor y igual a 4 ao valor x igual a 1, e assim por diante. Vamos dizer que f de 2 é menos 1 e f de 3 é igual a 6. Nesse outro exemplo, temos y dado como uma função de uma função de x, através de uma fórmula. Essa fórmula é 3x² menos 4x mais 2. Então, a relação funcional, a função f de x, dada por essa fórmula, 3x² menos 4x mais 2. No caso, x pode assumir qualquer valor real, então um exemplo bem diferente do exemplo anterior, onde x assumia apenas 4 possíveis valores, né, 0, 1, 2 e 3. Aqui o x pode assumir qualquer número real, qualquer valor real. Por exemplo, se x é 0, calculamos o correspondente valor de y substituindo x por 0 na expressão. Então nós teremos 3, ao invés de x colocamos 0, então teremos 3 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 mais 2, que é 2. Se x, por exemplo, é menos 1,7, fazemos a análoga substituição, nesse caso o valor de y é 17,47. Quando se x for raiz quadrada de 2, temos o correspondente valor de y calculado ali, 8 menos 4 raiz de 2. Gráficos de funções. O gráfico de uma função f é um conjunto de pontos do plano da forma x, f de x. Então são conjuntos de pontos x e y, onde o y é o valor da saída, né? Do valor da saída correspondente ao valor de x. Então tem o exemplo de um gráfico de uma função, está ali um típico ponto do gráfico, com duas coordenadas, a coordenada x e a sua correspondente coordenada y é o valor da função f de x naquele ponto x. Os pontos de corte, onde o gráfico corta o eixo do x, onde tem intersecção, onde a curva intersecciona o eixo do x, são chamados de raízes da equação f de x igual a 0, são pontos onde y é 0, são chamados então de raízes da equação f de x igual a 0, ou simplesmente os zeros da função f. Então aqui no gráfico, nesse exemplo, ali temos aqueles pontos ali são chamadas raízes da equação f de x igual a 0, ou simplesmente os zeros da função f. Temos alguns exemplos de algumas funções conhecidas. Primeiramente, a função identidade, a função y igual a x, cujo gráfico é uma reta com um ângulo de 45 graus com o eixo do x. O gráfico da função y igual a x ao quadrado em forma de parábola. O gráfico da função y igual a x ao cubo. O gráfico da função y igual a 1 sobre x, em forma de uma hipérbole com 2 ramos. O gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. Notaria que para o
Para esse gráfico, os únicos valores de x permissíveis são os valores positivos, ou de 0 para maiores ou iguais a 0, então não existe gráfico à esquerda de 0. Né? No exemplo anterior, no exemplo da função y igual a 1 sobre x, a função não está definida em x igual a 0, então não existe nenhum ponto correspondente no gráfico ao ponto x igual a 0. Assim como não existe nenhum ponto correspondente no gráfico aos pontos onde x é negativo no gráfico da função y igual a raiz quadrada de x. E aqui está um outro exemplo, a função y igual a raiz cúbica de x. Note a semelhança dos gráficos entre a raiz cúbica de x e a função x ao cubo. Né? Parece que o gráfico de uma é o mesmo, só que estão invertidos e em posição gerada de 90 graus. Né? Essa mesma semelhança ocorre no gráfico da função de y igual a x ao quadrado e y igual a raiz de x, só que o gráfico da raiz de x é só um pedaço, né? Só a metade do gráfico de y igual a x ao quadrado. Teste da reta vertical. Nem toda curva plana representa o gráfico de uma função. Existe um teste bastante simples, chamado teste da reta vertical, que pode ser usado para curvas planas para identificar se essa curva plana é o gráfico de uma função ou não. O teste da reta vertical consiste no seguinte: então, uma curva no plano XY é o gráfico de alguma função f, se e somente se nenhuma reta vertical intersecta a curva em mais de uma vez. Então, nenhuma reta vertical pode tocar no gráfico da curva em mais de um ponto. Ou não toca, ou toca em apenas um ponto. Por exemplo, essa curva aí não é o gráfico de uma função, porque a reta vertical passando pelo ponto x igual a, ou seja, a reta vertical x igual a toca a curva em dois pontos distintos, um com ordenada y igual a b e o outro com ordenada y igual a c. Isso não representa o gráfico de uma função, porque a entrada x igual a corresponderia a duas saídas, duas possíveis saídas, uma y igual a b e a outra y igual a c. Isso fere a definição de função, onde para cada entrada existe apenas uma única saída. Então não é o gráfico de uma função. Tem um exemplo aqui mais concreto, onde eu tenho a equação de um círculo x2 mais y2 igual a 25, né? 25 é 5 ao quadrado, então isso representa a equação de um círculo centrado na origem de raio 5. Isso não representa, essa curva não representa o gráfico de uma função porque ela falha no teste da reta vertical. Aqui está ali no exemplo, aquela reta vertical tocando no gráfico da curva em dois pontos distintos, né, em mais de uma vez. Isso acontece porque a equação x² mais y² igual a 25, ela pode ser resolvida para y, isolando então o termo y² fica 25 menos x2, e aí tirando a raiz quadrada ambos os lados, eu tenho que y pode ser então mais a raiz quadrada de 25 menos x2 ou menos a raiz quadrada de 25 menos x2. Aquele ponto superior, o ponto de ordenada positiva, esse é a raiz quadrada de 25 menos x2, ou seja, mais a raiz quadrada de 25 menos x2. Não preciso escrever o sinal de mais, né? E o outro ponto inferior, abaixo do eixo x, tem ordenada negativa. Esse é o ponto com ordenada y igual a menos raiz de 25 menos x2. Então, mas se eu considerar apenas a parte superior da curva, ou seja, o semicírculo superior, então essa curva, sim, ela passa no teste da reta vertical, porque qualquer reta vertical tocaria na curva em apenas um ponto ou não tocaria na curva. Então ela passa no teste da reta vertical. Eu teria então uma função, poderia chamá-la de f de x igual a raiz quadrada de 25 menos x2. De forma semelhante, a parte inferior do círculo, ou seja, o semicírculo inferior, representa também o gráfico de uma função, porque ela passa no teste da reta vertical. Cada entrada x corresponde a apenas uma possível saída y igual a menos 25 sobre raiz de 25 menos x².
Então, seria o gráfico de uma outra função, chama essa função de g. Então, teria a função g de x dada pela expressão menos raiz de 25 menos x2. A função valor absoluto. O valor absoluto ou módulo de x definido da seguinte maneira. Então, a notação é x entre duas barras, então leia-se valor absoluto de x ou módulo de x. Essa função ela é definida assim, ela é igual a x se o x for maior ou igual a zero. E ela é igual a menos x se o x for negativo. Dessa forma, o valor absoluto de 2 é igual a ele próprio, é igual a 2 porque 2 é um número positivo, então de acordo com a definição, módulo de x é igual ao próprio x. Da mesma forma para o número 0, a definição é a mesma, módulo de x é igual a x se x é maior ou igual que zero. Mas note agora, neste caso, o módulo de menos 3, de acordo com a definição, ele deve ser menos 3, porque o menos 3 é um número negativo, então o menos 3 faz o papel do x, então o módulo de menos 3 é menos 3, que é igual a 3. O gráfico da função módulo de x é assim, se x é negativo, o valor absoluto de x é igual a menos x, aí está o gráfico da função y igual a menos x, que é uma reta com um ângulo de 45 graus com o eixo do x. E aqui está a continuação da reta para x maior ou igual que zero. Se x é maior ou igual que zero, a função o valor absoluto de x é igual a x. Então aqui está o gráfico da função y igual a x, está desenhado em tracejado em vermelho na parte para x negativa, que não é usada na definição da função. A definição da função vale para x positivo maior ou igual a zero, que o valor absoluto de x é igual a x. Então está aí o gráfico do valor absoluto de x, é um gráfico em forma de V. Este é o gráfico da função módulo de x aí em azul. Propriedades da função valor absoluto. Então, se a e b são números reais quaisquer, a primeira propriedade diz que o módulo de a e o módulo de menos a são iguais. Módulo do produto é o produto dos módulos, é o que diz a propriedade B. A propriedade C diz que o módulo do quociente é o quociente dos módulos, desde que o denominador, o B, seja um número diferente de zero, é claro. E a última propriedade é conhecida como desigualdade triangular, diz que o módulo da soma de dois números não pode exceder a soma dos módulos. Então são as 4 propriedades básicas do valor absoluto. Vamos observar o seguinte agora, que a raiz quadrada de 4 ao quadrado é a raiz de 16, né? E a raiz de 16 é igual a 4, né? Já que sem um sinal de mais, a raiz quadrada de 16 significa o número 4, mais 4. Né? Então, o mesmo vale para qualquer x, né, positivo, né, ou maior ou igual que zero. Então, eu posso afirmar que a mesma coisa valeria para o 5, né, a raiz de 5 ao quadrado é igual a 5, a raiz de 7 ao quadrado é igual a 7. Então, em geral, a raiz de x ao quadrado é igual a x, desde que o x seja um número não negativo. Por outro lado, a raiz de menos 4 ao quadrado, essa também menos 4 ao quadrado também é 16, e a raiz de 16 volta a ser 4, né, é igual a 4. Então, neste caso, a raiz de menos 4 ao quadrado não é igual a menos 4, ela é igual a menos 4. E isso valeria para qualquer outro número negativo. Então, se x for um número negativo, eu posso dizer que a raiz quadrada de x2 ela é menos x. Né? Então, se o x for menos 5, por exemplo, a raiz quadrada de menos 5 é menos 5, que é 5. Dessa forma, eu posso afirmar que a raiz quadrada de x quadrado ela coincide com a definição do módulo de x. Então, eu posso dizer que a raiz de x2 é igual ao módulo de x. É uma maneira alternativa de representar a função módulo de x. Funções definidas por partes. Funções definidas por partes são funções onde a regra de definição da função, a sua fórmula, né, aquela fórmula, varia dependendo
da localidade do x na reta real. Então, um exemplo nós já vimos, que é a função valor absoluto de x, ou o módulo de x. O módulo de x ele tem duas fórmulas, né? Duas regras de definição para a função. Uma é x e a outra é menos x. A regra módulo de x igual a x ela é válida somente para x não negativo. E a outra regra, módulo de x igual a menos x, ela é válida somente para x negativo. Aí está o gráfico, então, da função módulo de x. Um outro exemplo é a função definida assim, dessa maneira. A função f de x ela é 0 para x menor ou igual que menos 1. Ela vale raiz quadrada de 1 menos x2 para x entre menos 1 e 1. E ela é definida para ser igual a x se o x for maior ou igual a 1. Então, ela tem três regras diferentes, né? Três fórmulas diferentes, dependendo da localidade na reta real onde está o x, né? Onde está localizado o x. Então, se o x for um número menor ou igual que menos 1, ela é 0. Se o x estiver entre menos 1 e 1, a função é, por definição, raiz de 1 menos x2. E se o x for maior ou igual a 1, ela vale x. Então, tivéssemos que traçar o gráfico dessa função, começaríamos, então, pela parte onde ela é 0, que essa regra de definição vale para x menor ou igual a menos 1. Então, incluindo o ponto menos 1, né? Incluindo x igual a menos 1, daí salientando ali aquele círculo azul, preenchido em azul. Né? Para x entre menos 1 e 1, a função é definida para ser a raiz quadrada de 1 menos x2, que é a parte superior de um círculo de raio 1. Então, o semicírculo superior de raio 1 para x entre menos 1 e 1. Então, aquele ponto x igual a 1, eu desenhei ali como um círculo não preenchido, significa que aquele ponto não está no gráfico. Né? O ponto que está no gráfico está lá mais acima, porque a partir do 1 e do 1 inclusive, né, inclusive para x igual a 1, a função deve ser igual a x. Portanto, aí está a última parte do gráfico da função, que é a reta y igual a x, só que essa parte é válida apenas para x maior ou igual a 1. O domínio e a imagem de uma função. Vamos pegar aí uma função caracterizada por esse diagrama, a entrada representada pela variável independente x, a função f e a saída representada pela variável dependente y. O domínio de uma função é o conjunto de todas as entradas permitidas, ou seja, todos os valores de x permissíveis. Já a imagem é o conjunto de todas as saídas, todos os valores de y, que resulta quando x pertence ao domínio. Então, quando x varia sobre o domínio, quando x varia sobre todos os valores permissíveis. Um exemplo está aí a função definida por essa tabela. Então, a tabela diz que x igual a 0 está associado ao número 3, 1 está associado ao 4, 2 está associado ao menos 1 e 3 está associado ao 6. Nesse caso, quando a função é dada por uma tabela, é muito fácil de ver, identificar o domínio. O domínio são todos os possíveis valores de x. E y, os possíveis valores de y consistem no conjunto formado então pela imagem, 3, 4, menos 1 e 6. E de modo geral, se a função tem um gráfico, uma curva no plano xy, a projeção da curva sobre o eixo do x determina então o domínio. Então, essa projeção ortogonal da curva sobre o eixo do x determina o domínio. Já a projeção da curva do gráfico, né, y igual a f de x, sobre o eixo do y determina a imagem. Uma definição. Se uma função de variável real for definida por uma fórmula e se não houver um domínio explicitado, então deve ser entendido que o domínio consiste em todos os números com os quais a fórmula fornece um valor real. Esse conjunto é denominado domínio
natural da função. Então, o domínio natural de uma função é o conjunto de todos os valores x possíveis. Essa definição de domínio natural vai ficar bem clara agora nesses exemplos. Qual o domínio natural da função definida por f de x igual a x ao cubo menos 3x2 mais 5x mais 1? Então, eu procuro por restrições na fórmula, onde eu não posso, quais valores de x que eu não posso usar. Como a função é um polinômio, uma soma de potências, eu posso usar qualquer valor de x real, então não há restrições para x. Logo, o domínio natural da função é toda a reta real, ou seja, o intervalo que vai de menos até mais infinito. No seguinte exemplo, temos o domínio natural, vamos determinar o domínio natural da função f de x igual a 2x sobre x menos 1 vezes x mais 2. Então, eu vou buscar por restrições, eu vou procurar restrições sobre valores de x que eu não possa usar, valores de x onde eu tenha que excluir do domínio. Ou seja, eu tenho que excluir valores de x que tornam o denominador igual a zero, né? Já que eu não posso dividir por zero. Significa que x menos 1 vezes x mais 2 deve ser zero, e eu tenho dois valores proibidos, né? O x igual a 1 e o x igual a menos 2. Então, o domínio natural da função f é o intervalo que vai de menos 1 até menos 2. Vou excluir o ponto menos 2 e vou fazer a união com o intervalo que vai de menos 2 até 1. Vou excluir o menos 2 e o 1 desse intervalo, e vou unir com o intervalo que vai de 1 até mais infinito, sem incluir o ponto 1. Em outras palavras, né, o domínio natural é o conjunto de todos os números reais, excluindo o x igual a menos 2 e o x igual a 1. Próximo exemplo, temos aí que obter o domínio natural da função f de x igual a cotangente de x. A cotangente de x é definida como sendo o cosseno de x sobre o seno de x. Então, eu tenho que procurar por restrições, e a única restrição que eu vou ter é sobre o denominador. O denominador não pode ser zero, então tenho que excluir os pontos onde o denominador é igual a zero. O denominador é o seno de x, então eu tenho que resolver a equação seno de x igual a zero. E essa equação tem a solução bem simples. O x são uma infinidade de valores. O x é 0, mais ou menos π, mais ou menos 2π, mais ou menos 3π, e assim por diante. Então, mais ou menos um número inteiro vezes π. Então, o domínio natural da função f, nesse caso, que é a cotangente, né, é o conjunto de todos os números reais, excluindo os números da forma k vezes π, né, onde k é um número inteiro. Então, o conjunto de todos os x reais, tais que x é diferente de k vezes π, onde k é um elemento do conjunto z, no conjunto dos números inteiros. Último exemplo aqui, temos qual o domínio natural da função f de x dada pela raiz quadrada de x2 menos 5x mais 6. Então, de novo, vamos buscar por restrições. Restrições eu não posso ter, como eu tenho a raiz quadrada, eu não tenho o radicando, né, o número sobre, aquela expressão sobre a raiz quadrada deve ser um número maior ou igual que zero. Isso não pode ser nunca negativo, né, porque eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, x quadrado menos 5x mais 6 deve ser maior ou igual que zero. A expressão x quadrado menos 5x mais 6 eu posso fatorar da seguinte maneira, como x menos 2 vezes x menos 3, né? X menos 2 vezes x menos 3. Isso pode ser obtido obtendo as raízes do polinômio x2 menos 5x mais 6 pela forma de Bhaskara. Isso eu sei que é uma parábola, né? O gráfico é uma parábola com cavidade aí para cima, né? A parábola aberta para cima, porque o coeficiente de x quadrado é positivo, as raízes são 2 e 3, então quando que essa parábola está acima do eixo do x, quando o x é menor que 2, incluindo x igual a 2, porque aí o x é igual a 0, isso é permitido, y é igual a 0, isso é permitido, né? E quando x for maior ou igual a 3. Então, a expressão x2 menos 5x mais 6 ela é positiva nesses dois intervalos, né, e a negativa entre 2 e 3. Então, o domínio
natural da função f é o conjunto, que é a união de intervalos, que vai de menos infinito até 2, incluindo 2, né? União, então, com um intervalo que vai de 3 até mais infinito, incluindo 3. O efeito de operações algébricas sobre o domínio. Operações algébricas podem afetar o domínio de uma função. Vamos ver isso através desse exemplo aqui. Vou pegar a função f de x igual a x² menos 4 dividido por x menos 2. O domínio natural dessa função consiste de todos os números reais, com exceção de x igual a 2, já que eu não posso dividir por zero, eu tenho que excluir essa possibilidade, né, do denominador ser zero. Então, x igual a 2 está excluído. Agora eu vou observar que a expressão x² menos 4 ela pode ser expressa como x menos 2 vezes x mais 2. Assim, x2 menos 4 sobre x menos 2, ela pode ser escrita então como x menos 2 vezes x mais 2, dividido por x menos 2. E aí, então, eu posso simplificar, né? Posso cortar x menos 2 do numerador e do denominador, mas isso eu posso fazer desde que o denominador não se anule, eu não posso dividir por zero, então eu tenho que colocar aqui aquela restrição que o x tem que ser diferente de 2. Claro, cortando a expressão x menos 2, eu obtenho a expressão bem mais simples, que é x mais 2, mas esse x mais 2 tem uma restrição, que x não pode ser igual a 2. Então eu tenho que a minha função f de x, ela é dada pela expressão x² menos 4 sobre x menos 2, ela também pode ser escrita de forma mais simples, já que eu posso simplificar, né? Eu posso dividir, então eu posso dividir a minha função por x menos 2 e obter a expressão mais simples, que é x mais 2, mas essa divisão pode ser feita desde que x seja diferente de 2. Então, a minha função f, a mesma função f, tem duas expressões diferentes, né? Uma é x2 menos 4 sobre x menos 2 e a outra equivalente é x mais 2, mas excluindo o x igual a 2. Por outro lado, se eu pegar a função g de x igual a x mais 2, eu não estou chamando, veja que eu estou chamando por outro nome até. A função g, ela tem o domínio natural a toda a reta real, né? Não tem nenhuma restrição sobre o valor de x, então o domínio da função g, o domínio natural de g, é o intervalo que vai de menos até mais infinito. Daí o gráfico da função g de x é a reta y igual a x mais 2. Já o gráfico da nossa função f é a reta x mais 2, sim, mas o ponto x igual a 2 está excluído. Então, aquele ponto ali, um círculo em branco, ele não está no gráfico, já que o ponto x igual a 2, ele está excluído do domínio. X igual a 2 não está no domínio, logo o x, y igual a 4 não está na imagem, né? E aquele ponto de coordenadas 2, 4 não está no gráfico. Então, até por isso nós chamamos a função por um outro nome. A função f é essa aí, x mais 2, mas x diferente de 2. E a função g é a função x igual a função g de x igual a x mais 2 sem restrição nenhuma, né? São funções diferentes. Vamos a mais exemplos. Vamos encontrar o domínio e a imagem da função f de x igual a 2 mais a raiz quadrada de x menos 1. Então o domínio é mais simples, no domínio conjunto de todos o domínio natural, conjunto de todos os valores de x permissíveis, né, o que torna então a expressão 2 mais a raiz de x menos 1 calculável. Né? Para calcular essa expressão, o problema está ali na raiz quadrada, que deve ser, o radicando deve ser maior ou igual que zero. Por isso eu exijo que x menos 1 seja maior ou igual que zero, isso é equivalente a dizer que x é maior ou igual que 1. Dessa forma, o domínio natural da função f é o intervalo que vai de 1, inclusive, até mais infinito. Então, todos os números maiores ou iguais a 1. Para encontrar a imagem, eu vou observar o seguinte, que f de 1, que é o ponto inicial do domínio, digamos assim, né, basta substituir o x por 1, ali é 2 mais a raiz de 1 menos 1, que é 0, então é 2 mais 0, que dá 2. E depois a função, eu noto que a função é uma função que cresce. Quanto maior o x, maior vai ser o valor de y. Então a função vai crescer sem parar.
a partir do valor mínimo, que vai ser o f de 1, que é o valor 2. Então a imagem da função f é o intervalo que vai de 2 até mais infinito. A título de ilustração, eu coloco aí o gráfico da função. Então o domínio é a projeção da curva sobre o eixo do x, e a imagem é a projeção ortogonal da curva sobre o eixo do y. Outro exemplo, vamos encontrar o domínio e a imagem da função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. O domínio é bem simples, no domínio natural então da função f consiste de todos os números reais, excluindo o x igual a 1, né, que é o valor onde anularia o denominador. Para encontrar a imagem, vou observar o seguinte: a imagem é o conjunto de todos os y's que são da forma x calculáveis, né? Que são da forma x mais 1 sobre x menos 1, excluindo o x igual a 1. Para obter esses y's que esses valores de y que são batidos, à medida que a gente escolhe o valor de x diferente de 1, eu vou resolver essa equação para x. Então, resolvendo a equação para x, né, multiplicando na diagonal a fração, então eu posso escrever essa equação equivalente a y vezes x menos 1 igual a x mais 1. Multiplicando então por y, eu tenho yx menos y igual a x mais 1. Então, agora isolando o x, então eu trago o x que está no segundo membro para o primeiro membro, lado da esquerda, e o y eu jogo para o outro lado, então eu tenho yx menos x igual a y mais 1. Coloco o x em evidência, fica x vezes y menos 1 igual a y mais 1. E aí eu tenho então x igual a y mais 1 sobre y menos 1. Isso significa que eu, com exceção do y igual a 1, excluindo o y igual a 1, então eu posso dizer que para todo y, excluindo o y igual a 1, é possível encontrar um x no domínio da função tal que f de x é y. Ou seja, isto é a imagem. Então, a imagem da função y, da imagem da função f, são os conjuntos, é o conjunto de todos os valores de y, exceto y igual a 1. Então, a imagem de f, conjunto dos y reais, tais que y é diferente de 1. Então, a título de ilustração, está aí o gráfico da função. Nós temos aquelas duas retas ali, aquela reta vertical, x igual a 1, que depois será chamada de assinto da vertical, do gráfico da função. Ela representa a exclusão do ponto x igual a 1 do domínio, né? E a reta horizontal y igual a 1 é aquela reta ali onde aquele ponto, o y igual a 1, nunca é batido pelos valores da função, né? Então esse valor é excluído do gráfico da função. Essa reta horizontal, mais tarde nós chamaremos de assíntota horizontal. O domínio é a imagem em problemas aplicados. Um exemplo. Uma caixa aberta é feita de pedaços de papelão com 16 por 30 centímetros, cortando fora quadrados do mesmo tamanho dos 4 cantos e dobrando para cima os lados. Seja V o volume da caixa que resulta quando os quadrados tiverem comprimento x. Obtenha a fórmula para o volume V da caixa em função de x. E qual o domínio dessa função? Então vamos observar o seguinte: como é feita a caixa, né? Então nós temos uma folha de papelão retangular medindo 16 por 30, né? Unidades em centímetros. E nós vamos recortar nos 4 cantos dessa caixa quadrados iguais de lado x. Então, recortando esses quadrados, então traçamos aquelas linhas tracejadas, nós vamos dobrar aquelas linhas tracejadas e formar a caixa, né? Então aí está a caixa formada, depois então que a gente dobra os lados. Essa caixa então terá altura x, base retangular, um dos lados mede 30 menos 2x, porque a folha, esse lado
correspondente tinha 30 centímetros, mas eu recortei 2 quadrados de lado x, então agora eu tenho 30 menos 2x centímetros. De forma semelhante, o outro lado tinha 16 centímetros, recortando-se 2 quadrados, eu fico agora com o lado de 16 menos 2x. O volume, então, como função de x, é o produto das 3 dimensões, né? Então, eu tenho x vezes 30 menos 2x vezes 16 menos 2x. Isso fazendo a conta dá 4x3 menos 92x2 mais 480x. Essa é então a função v de x. O domínio dessa função. O domínio natural dessa expressão é toda a reta real, já que não existe nenhuma restrição para que eu possa calcular o valor de v de x. Né? 4x3 menos 92x2 mais 480x é um polinômio, e polinômios não apresentam nenhum problema na sua definição. Então, o domínio natural seria o intervalo que vai de menos a mais infinito. Mas esse é um problema prático. Então, em problemas aplicados, o domínio geralmente não é o domínio natural. Então, tem um domínio que se impõe da praticidade do problema. E nesse caso aqui é fácil de ver então quais são as restrições. O x é a altura da caixa, então tem que ser um número não negativo. Eu não posso ter x um número negativo, bem como um dos lados da base mede 30 menos 2x centímetros, não tem sentido esse número ser negativo. Então, se 30 menos 2x é a mesma coisa que 2x menor que 30, que é a mesma coisa então que x menor ou igual que 15. De forma semelhante, o outro lado da base é 16 menos 2x, e esse lado então deve ser maior ou igual que zero. Isso é equivalente a ser 2x menor ou igual que 16, que é equivalente a dizer que x é menor ou igual que 8. Então, juntando essas três restrições, né, x maior ou igual que zero, x menor ou igual que 15 e x menor ou igual que 8, eu fico então com a restrição que x deve ser um número entre 0 e 8, né? X maior ou igual que 0 e x menor ou igual que 8. Então, o domínio do problema prático, né, é o intervalo fechado 0, 8. Aí está o gráfico da função. Se eu quisesse encontrar a imagem, né, graficamente daria para ver a projeção da curva sobre o eixo y. Então, seria o intervalo fechado que vai de 0 até o valor máximo do volume. Aqui, visualmente, nós calculamos, não calculamos, estimamos, né, como sendo aproximadamente 726. Então, o intervalo fechado 0, 726, aproximadamente seria o domínio da nossa função v. Mais um exemplo. Às 8h05 da manhã, um carro é detectado a velocidade de 30 metros por segundo por um radar posicionado no acostamento de uma estrada reta. Suponha que o carro mantém uma velocidade constante entre 8h05 e 8h06 da manhã. Determine uma função d maiúsculo de t que expressa a distância percorrida pelo veículo em função do tempo. Então, nós vamos ter a variável t, que vai representar o tempo medido em segundos, a distância percorrida, d maiúsculo de t será medida em metros. Nós temos a velocidade do veículo, que foi detectado ser constante, 30 metros por segundo. Então, como a velocidade é constante, a distância percorrida é simplesmente a velocidade vezes o tempo. O tempo t, então t maiúsculo de t, 30 vezes t. O domínio da nossa função, o domínio natural dessa função, obviamente, toda a reta real, não há nenhuma restrição para o valor de t, mas o domínio prático, né, já que t representa o tempo medido em segundos entre os instantes 8h05 e 8h06 da manhã, o nosso domínio deve ser o intervalo fechado de 0 até 60, já que o nosso domínio seria o intervalo entre 8h05 e 8h06, significa 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Aí está o gráfico do rastreamento pelo radar, a distância percorrida em metros em função do tempo em segundos a partir do instante 8h05 até o instante 8h06. Então, o domínio da nossa função é um intervalo fechado de 0 até 60, e a imagem que não foi pedida seria um intervalo fechado de 0 até 1.800 metros. Né? A função d de t é 30t, o gráfico é uma reta passando pela origem.